Ui, ui. Bem, pode se assentar. Em nome do Senhor Jesus, eu estou encarregado de trazer a palavra. E assim como Deus falou comigo, tem um tempo atrás sobre essa palavra, conversando com o Senhor, isso é de mim. Então, amém. Porque é uma palavra de Deus hoje na tua vida, é uma palavra de Deus que vai mudar muitas coisas em nós. Amém? Abra tua Bíblia comigo, livro de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 14. Mas antes do 14, eu vou ler o 13, que fala assim: expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Repetiu: ungindo com óleo. Agora vamos ler do 14 em diante. Logo o rei Herodes ouviu falar de Jesus, pois todos comentaram a seu respeito. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso tem esse poder para fazer esses milagres. Outros diziam: é Elias. Ainda outros diziam: é um profeta, como os profetas de antigamente. Quando Herodes ouviu falar de Jesus, disse: João, o homem a quem decapitei, voltou dos mortos. E o rei, agora começa a história, o rei havia mandado prender e encarcerar João para agradar Herodias, e ela era esposa de seu irmão Filipe. Mas Herodes tinha se casado com ela. João dizia a Herodes: é contra a lei que o Senhor viva com a esposa de seu irmão. Por isso, Herodias guardava rancor de João e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, pois Herodes o respeitava e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Herodes ficava muito perturbado sempre que falava com João, mas mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente, no aniversário de Herodes, Herodias teve a oportunidade que procurava. Ele deu uma festa para os membros do alto escalão do governo, para seus oficiais militares e para os cidadãos mais importantes da Galiléia. Sua filha, também chamada Herodias, entrou e apresentou uma dança e agradou muito a Herodes e os seus convidados. E ele disse: peça-me qualquer coisa que deseje, e eu lhe darei. Disse o rei à moça, e prometeu, sob juramento: eu lhe darei o que pedir, até metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: o que devo pedir? A mãe lhe disse: peça a cabeça de João Batista. Repita comigo: peça a cabeça de João Batista. Amém. E a moça voltou depressa. O rei disse: quero a cabeça. E disse ao rei: quero a cabeça de João Batista, agora mesmo no prato. O rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Assim enviou no mesmo instante um carrasco com ordens de cortar a cabeça de João e trazê-la. Ele decapitou João na prisão, trouxe a cabeça do prato e entregou à moça, que levou a sua mãe. Quando os discípulos de João souberam o que havia acontecido, foram buscar o corpo e colocaram numa sepultura. Feche seus olhos comigo. Senhor, não sou eu, mas a tua palavra, Deus, essa noite. A tua palavra é espírito e é vida. A tua palavra é a verdade, Deus.
Bendito não sou eu, mas bendito é o Senhor deste lugar. Bendito é a tua palavra, Deus. E o Senhor venha me usar, venha abençoar, Deus, que cada um aqui possa abrir o teu coração, porque, Deus, não olhar o pregador, mas sim prestar atenção na palavra, Deus, que é do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, agora. Queridos, eu queria falar de uma coisa um pouco desagradável, mas uma coisa muito comum no mundo hoje, que se chama mentira. É muito comum no mundo hoje a mentira. Ficou normal. No mundo hoje, para o mundo hoje, é normal falar mentira. Eles falam, todos mentem. É normal, é apenas mais um. Mas para nós que somos de Deus, a mentira não deve ser comum. A mentira ela tem que ser combatida. Porque a Bíblia vai nos dizer que Deus ele é verdade. E nele não há mentira. Então, nessa noite eu quero falar com você. Eu vou ler rapidamente Apocalipse, o capítulo 21, que diz assim: no entanto, fora estão os cães, os bruxos, os ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras, e todos os que amam e praticam a mentira. Uma mentira que nós quebramos aqui, muitas pessoas falam hoje, para que óleo ungido? Esse negócio de óleo ungido não ficou. No Novo Testamento, os discípulos iam e ungiam as pessoas com óleo, e as curavam. As pessoas eram ungidas porque eram curadas. E aí fora, eles falaram, para que óleo ungido? Isso ficou para trás, não ficou para trás. Uma mentira que foi quebrada. Queridos, o mundo, ele não suporta a verdade. Porque a mentira é a principal arma, é a principal ferramenta para levar as pessoas para o inferno usando de Satanás. Porque tudo que o diabo quer é que eu e você acreditem numa mentira contada por ele. Ele só quer que as pessoas acreditem na mentira que ele conta. E o diabo, ele sabe contar mentiras. Ele sabe iludir, ele sabe enganar, ele sabe espalhar fake news, ele cria boatos e ele ajuda a espalhar os boatos. E nós que somos da igreja, nós que somos do reino, nós temos que ter pacto com a verdade. E a Bíblia vai nos dizer sobre um homem chamado João Batista, que tinha o seu pacto com a verdade. Mas antes de nós falarmos de João Batista, eu queria falar um pouco de Jesus. Jesus chega na sua terra de Nazaré. Então a Bíblia vai nos dizer que Jesus ele começa em cada lugar, cada sinagoga, a ensinar as pessoas. E a Bíblia vai nos dizer que muitas pessoas ficaram maravilhadas com as palavras que ele falava. E perguntaram, quem é esse? Quem é esse? Uns diziam, mentiam sobre ele. É Elias. Outros inventavam outra mentira sobre ele. Aí é João Batista que foi decapitado e voltou. Inventavam mentira de Jesus. Por quê? Porque não lidavam com a verdade. Porque não sabia que a Bíblia, que a Torá, que a lei, ela era a verdade. E a Bíblia, a Torá, a lei, que muitos naquela época conheciam, apontavam para Jesus Cristo. Mas muitos não reconheciam Jesus Cristo. Por quê? Mais embaixo, Jesus vai dispersar os seus discípulos. Antes de dispersar os seus discípulos, enviar, Jesus fala assim, ele não pôde fazer muitos milagres naquele lugar, porque eles não creram nele, foram incrédulos. Mas por que não creram nele? Porque achavam que Jesus era igual a eles. Porque Jesus era filho de um carpinteiro, e provavelmente Jesus também era carpinteiro. Então eles falavam, esse aí é filho de José, o carpinteiro, é um de nós, não precisa crer nele não, ele é igual a nós. E Jesus então fala assim, o profeta, ele não recebe honra na tua casa, nem entre os teus irmãos, nem entre o teu povo. Por quê, querido? Porque o povo trouxe Jesus e comparou ele a eles. E muitas das vezes, o erro nosso é trazer Jesus para o nosso nível. É achar que Jesus é igual de nós. Jesus ele não é igual de nós. Jesus ele está sempre acima de nós. Quando nós tomamos posse, entendemos quem Jesus é, nós entendemos quem nós somos e quem realmente ele é. E muitas das vezes nós acreditamos a mentira contada por Satanás. Ele é apenas um carpinteiro, ele é apenas um homem comum. Mas Jesus não era comum, ele era fora do comum. Ele era diferenciado.
Ou seja, querido, e mais embaixo ele despeça os seus discípulos, ele fala, olha, vão cura os enfermos, e ele vai falando, e no seu coração ele fica chateado, fala, poxa, eu não pude fazer muitos milagres neste lugar, porque o povo, a Bíblia diz que Jesus ficou abismado com a credibilidade do povo daquele lugar. Não creram nele, contavam mentira sobre ele. E muitas das vezes a mentira que contam para você, às vezes de uma igreja, de um líder, impede você de receber um milagre, a bênção naquele lugar. Porque você está no lugar com o seu coração fechado, você não recebe a unção que está naquele lugar. Quando você vem para a casa de Deus, incrédulo, não vou receber a palavra que sai daquele ali, porque aquele ali, ele é assim, ele é assado, ele é aquilo outro, ele é assim, ele é assado, você não recebe o que está saindo dele. Por quê, querido? Eu tento falar com as pessoas. Um dia eu estava na casa da minha avó, e uma prima minha que tem uma vida toda conturbada. Eu estava ali chateado com a situação, ela pediu para orar por mim, ela botou a mão na minha cabeça. E na hora, as pessoas têm mania de falar, eu fico deixando qualquer um. Quando eu orei a Deus, eu falei assim, receba o que vai sair dela agora. Ela está orando pela tua vida. Vai sair Jesus dela agora. Não se preocupe com a vida que ela leva, não. Deixa ela te abençoar. Quando eu abaixei a cabeça, ela veio e orou por mim. E realmente eu fui abençoado. E muitas das vezes, queridos, a gente cria coisas no nosso coração, cria certas coisas, e quando lá na frente a gente vai ver que era uma grande mentira. Por quê, querido? Porque Jesus era um homem simples. Ou seja, então ele não consegue fazer nenhum milagre. Aí mais à frente vem Herodes. A Bíblia vai nos falar sobre Herodes. Esse aqui não é Herodes, querido. Que lá no tempo de Jesus, se você for ver quando Jesus nasce, há um decreto de Herodes, o grande, que manda matar todas as crianças, porque ele não sabia quem era Jesus. E ele também ficou com medo. Como ele não conhecia Jesus, ele falou, vou matar todo mundo. Todas as crianças, todos os meninos. Esse Herodes o Grande, esse Herodes aqui, é filho do Herodes Grande. E a Bíblia vai nos dizer que esse Herodes, ele conhecia João Batista. E sabia que João Batista falava a verdade. E sabia que João Batista tinha vida com Deus e era realmente um profeta. Por isso, ele mandou prender João Batista por causa de sua esposa, mas ele ia lá e ouvia João Batista na prisão. João Batista ficava ali pregando para ele. E a Bíblia fala que ele não podia fazer nada, porque havia poder nas palavras de João Batista. E ele ficava com medo. Aí eu digo para você quem era João Batista. Jesus dá testemunho de João Batista. A Bíblia vai nos dizer que Jesus fala, quem que vocês acham que foram ouvir no deserto? Um homem vestido de linhas finas, com roupas finas? Não, você foi ver no deserto um homem que vestia roupa de cabelo, um cinto amarrado na cintura, mas um homem que era um caniço agitado pelo vento, uma cana agitada pelo vento. Essa cana, esse caniço que está falando ali, representa o trigo. Naquela época era um trigo. Ou seja, se você for ver um trigo, a Bíblia vai dizer que ele se inclina com a direção do vento. Se o vento vai para lá, o trigo ele se inclina para cá. Se o vento vai para lá, ele se inclina para lá. Ou seja, João Batista representava o trigo que se inclinava no Espírito. Por onde o Espírito soprava, João Batista ele se inclinava. E muitas das vezes, nós, querido, não percebemos essas coisas da Bíblia, porque todos os homens de Deus se inclinam à voz de Deus. Todo homem de Deus, ele anda guiado pelo Espírito de Deus. E João Batista era esse homem que estava no deserto pregando o arrependimento, pregando a palavra, pregando a verdade, mas era guiado pelo Espírito. Portanto, João Batista conhecia quem é Jesus. Quando Jesus vem, está João Batista e os seus discípulos. Os seus discípulos veem Jesus passando, ninguém nem aí. João Batista fala, olha, é ele. Vocês estão achando que eu sou ele, eu não sou. É ele ali. E a Bíblia fala que os discípulos olharam, mas ninguém foi atrás de Jesus. E João Batista deu um testemunho e falou, é ele que é o Cristo. É dele que eu tenho falado, é ele que eu tenho pregado. Por quê? Porque João Batista se inclinava ao Espírito. Eu digo uma coisa para você, homem nenhum consegue revelar aquilo que o Espírito revela. Tem uma coisa que eu digo para você, eu não tenho poder, pastor não tem poder, profeta não tem poder, quem tem poder é Deus. Quem tem profeta é o Espírito. Quando nós andamos segundo a palavra de Deus, a vontade de Deus, Ele direciona tudo em nossas vidas. Por isso que nós temos que ser um caniço agitado pelo vento, um homem que se inclina segundo o Espírito. Por quê, querido? Porque nesses dias, onde o mundo prega mentira,
Onde as pessoas falam mentira, só uma voz que vai soprar, uma voz que vai perpetuar, que vai permanecer, que é a voz do Espírito. É a voz do Espírito. Ela é a verdade. Ela é a vida. Mas existe algo, querido, que está no nosso coração. Algo que está no nosso coração. Que precisa ser arrancado. Porque, querido, nós nascemos no meio da mentira. Vivemos no meio da mentira. Hoje tem mentira no trabalho, tem mentira dentro do hospital, tem mentira no seu trabalho, dentro de um ônibus. A mentira tem em todo quanto é lugar. Incrível, dentro da igreja tem mentira. Todo mundo aqui conhece um mentiroso. Tem aquele mentiroso que acha que ele está convencendo todo mundo, mas ele convence só ele mesmo. Todo mundo aqui conhece um mentiroso. Quando eu converso com um mentiroso, eu deixo ele acreditar, achar que eu estou acreditando que está. Caramba, cara, legal, bacana, hein? Nossa, interessante. Quando ele sai, meu Deus, tá, esse foi uma verdade, mas tem uns que já não. Esses dias lá no meu trabalho, não uma pessoa lá. O cara contou tanto, eu falei, rapaz, você é mentiroso, hein? O cara ficou bravo, eu disse, calma. Não fala que eu sou mentiroso. Eu falei, cara. Aí ele falou, tio, eu sou mentiroso. Meu Deus, você não brinca, não. Você não mente muito, não. De vez em quando você conta as mentiras aí. Mas por que ficou uma prática normal a mentira? E o mundo vai dizer que uma mentira contada 1000 vezes, como o pastor disse esses dias aqui, se torna uma verdade. Mas para Deus, uma mentira contada 1000 vezes continua sendo uma mentira. O mentiroso, ele não convence ninguém, ele engana ele mesmo. O mentiroso, ele não engana a Deus, porque o salmista vai nos dizer, para onde eu fugirei da tua presença, Senhor? Para onde eu fugirei da tua face? Se lá no mais fundo do abismo tu estás. Se nas mais altos céus tu estás. Como eu vou me enganar o Senhor, mentir para o Senhor? Se é teu que vai sair daquela boca, o Senhor já sabe. Não tem como enganar Deus. Não tem como, querido. Podemos enganar o homem, o pastor, os líderes, mas a Deus a gente não engana. E a Bíblia vai nos dizer que Deus é Espírito, Ele é a verdade. Levítico vai nos dizer, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não façam isso com o seu irmão. Mas eu tenho uma palavra para dizer para a tua vida. Vamos falar da história de João, um homem que foi preso por Herodes, um homem que foi para a prisão por falar a verdade. Naquela época, olha o que estava acontecendo. Herodes se apaixonou pela mulher do seu irmão. E o que ele fez? Ele coagiu, como ele era mais poderoso, coagiu a mulher e o irmão. Então ele foi e tomou a esposa do seu irmão para si e se casou com ela. E João Batista falava para ele, olha, isso é errado. O que você fez é errado, porque se você for ver a Bíblia, em Números, diz que não deveria o irmão casar com a esposa do irmão, estando vivo. Se tivesse morto o irmão, sim, poderia se casar para dar continuidade à descendência. Mas estando o irmão vivo, não poderia tomar como esposa. E João Batista pregava e falava para Herodes, olha, o que você está fazendo é errado. Ele denunciava o pecado, ele não tinha pacto com a mentira. Ele falava, olha, Herodes, você está errado fazendo isso. E a Bíblia vai dizer que Herodias, esposa de Herodes, ficou o quê? Magoada, ficou nervosa, perseguia João Batista. E ela então queria matar João Batista, porque João Batista falava a verdade. E muitas das vezes, querido, você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, humilhado, machucado, vão caluniar você por você falar a verdade, porque a verdade, ela não engana ninguém. A verdade é tratamento para mim e para você. A verdade, ela trata caráter. A verdade, ela transforma a vida. A verdade, ela transforma toda a situação. A verdade edifica, ela não mata ninguém. A Bíblia diz, é melhor você receber uma palavra dura do que um beijo de um inimigo, um beijo falso. Por quê, querido? Porque a palavra, querido, quando é dura, mas quando é verdadeira, ela transforma a nossa vida. E o João Batista, ele pregava a verdade. Ele falava, olha, você é o rei, você é poderoso, mas você está errado. E muitas das vezes hoje nós somos assim no meio da política. Se nós vamos ver, muitos profetas não têm confrontado os políticos. Por quê, querido? Porque todos nós sabemos que quanto mais bajulador você é do político, melhor você se dá, melhor é o teu cargo, melhor é o teu salário, melhor ele faz na tua vida. Mas eu dizer
Eu estava conversando esses dias com um rapaz, e um rapaz me chamou para vir na política e falou: olha, mas na política você tem que se vestir a roupa da política. Você não pode ser você mesmo. Eu falei: então, cara, eu não entro nisso aí, porque eu não vou vestir roupa nenhuma, eu quero ser o que eu sou. E muitas das vezes é assim: se o político falar a verdade, ele não ganha voto. Porque o povo está acostumado com a mentira. O povo faz o político pecar. O próprio povo, se o político falar: olha só, eu não vou fazer isso, não vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Ah, não, então eu não quero votar em você. Eu me lembro de um rapaz que veio para o político e falou: olha, eu vou colocar computador em todas as escolas, um notebook para cada aluno. Eu falei: cara, que história louca. Você não vai fazer isso. E ganhou voto porque enganando. Você sabe como está mentindo, não tem como fazer isso. Não, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu falei: cara, fala a verdade. Mas o mais interessante hoje é você ganhar like na internet, é você ganhar seguidores, ganhar voto, ganhar poder, ganhar o que você viveu na verdade. Muitas das vezes nós entramos dentro da internet, nós vemos um personagem por trás de uma câmera, e quando nós vamos ver a realidade, não é nada daquilo. Não é nada daquilo, é enganação. E nós achamos que aquilo ali é verdade. E não é uma verdade. Esses dias estava vendo na televisão uma moça que falou lá no programa ao vivo, estava assistindo, que tinha 7 filhos, um barrigão. E aquela história começou e continuou aquela história. Quando passou um tempão, descobriram que era mentira. Ela enganou todo mundo. Outro dia eu estava vendo um rapaz que, mais de 45 anos de casado, um velho, num programa de televisão, ele contando umas coisas e perguntava: você já traiu sua esposa, alguma coisa? Ele se embolou lá, de repente ele confessou: olha, eu já traí ela. Aí falou: nossa, a mulher acabou no casamento ali, a mulher descobriu, nossa, nunca. Ou seja, viveu mais de 40 anos enganando a mulher. Mas uma hora, querido, a verdade aparece, porque a Bíblia fala que Deus não deixa nada em oculto, tudo é descoberto diante de Deus. Deus traz à luz tudo, querido. Por isso que nós, que somos servos de Deus, devemos andar em verdade. Porque necessário é que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. A Bíblia vai nos dizer que é um publicano que se chega no templo e chega também o israelita. Os dois chegam no templo e aquele publicano bate no peito e fala: olha, Senhor, eu sou pecador, eu sou miserável, eu careço de misericórdia, eu careço do perdão. E a Bíblia diz também que é um israelita, um fariseu: ah, porque eu sou assim, eu dou dízimo, eu faço e aconteço. E a Bíblia diz que quem foi mais honesto, aquele publicano que bateu no peito e reconheceu quem ele era. E nós temos que ser assim, falar: Senhor, eu não sou nada daquilo que estão vendo aí, eu sou esse aqui, Deus, um pecador, um miserável, eu careço da tua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, me muda, porque Deus, Ele quer corações sinceros nesses dias. Deus, Ele quer a sinceridade do teu lábio. Por quê, querido? Porque enganoso é o coração do homem, enganoso é o homem. Deus não engana ninguém, Ele não deixa ninguém confundido. A Bíblia diz que Ele revela tudo aos seus servos e profetas. E a mentira. E vivemos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos numa mentira. Ou seja, querido, mas Deus sempre vai usar um profeta, vai usar uma pessoa para confrontar aquilo que você está falando. Se aquilo que você está falando é uma verdade ou uma mentira, Deus vai usar alguém para revelar. Porque naquele tempo não usavam profetas. Porque o profeta, naquela época, ele vinha para confrontar os reis, confrontar os religiosos. O profeta confrontava. Se você for ver, Moisés confrontou o faraó, Elias confrontou Acabe, Daniel confrontou Nabucodonosor, Amós confrontou Jeroboão II. E todos esses homens foram perseguidos porque a verdade traz ódio. Se você quer ser odiado, fale a verdade. Se você falar a verdade, já estou te falando, você vai ser odiado. Sabe por quê, querido? Porque o mundo, ele ama a mentira. O mundo vive uma mentira. O mundo é uma farsa. O mundo é uma ilusão. O tráfico de droga, ele apresenta um romantismo para o jovem. Ele fala: olha, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Quando o jovem entra, ele vê que não é nada daquilo.
Porque o mundo ilude, querido, o mundo engana. O diabo te engana, ele te atrai, depois ele te trai, depois ele te mata. O diabo, ele usa suas ferramentas, e a maior ferramenta se chama mentira. Por isso, nessa noite, Deus quer te tirar da mentira, desse vício, desse engano maldito. Glória a Deus. Seja um homem verdadeiro, uma pessoa verdadeira, que bate no peito e fala, olha, doa quem doer, mas eu estou falando a verdade. O meu celular tem a verdade dentro dele. Queridos, se quando a gente chegar no céu, Deus pegar o nosso celular para nos julgar. E aí? Dá o seu celular aí, deixa eu ver como você é. Como vai ser? Se Deus chamar o nosso chefe e falar, vem aqui, como que ele era na igreja? Chamar o pastor, como que ele era? Obrigado. Como que ele era na igreja? E pegar a tua esposa ou teu esposo. Por que, querido? Como eu falei hoje, se tem uma pessoa que a gente não consegue enganar, o nosso cônjuge. Não consegue. Pode enganar quem, mas o nosso cônjuge a gente não consegue enganar. Porque sabe quem nós somos verdadeiramente. Ou seja, querido, a mentira mata. A mentira, ela arrebenta. Eu tenho umas estatísticas aqui. As fake news, queridos, que estão sendo espalhadas. Muitas pessoas são apunhaladas pelas costas, inventam calúnias. Olha só que terrível, 70% das notícias falsas, elas se espalham mais rápidas do que a notícia verdadeira. 70%, uma notícia falsa. Pintou lá, de novo traiu a Camila. Ah, meu Deus. Agora, o dia que a gente posta lá, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 2 curte. Eu só continuo postando porque eu tenho um testemunho de uma pessoa que falou, Diogo, eu postei um negócio de Jesus, sobre Jesus, falou, veio eu e me sem glória. Obrigado por você postar isso, você estava precisando dessa palavra. Continua, eu falei, amém, então vou continuar. Mas se posta lá, pastor fulano caiu com um pastor no membro da igreja. Meu irmão, você não quer saber se é verdade, se é mentira? Olha aí, eu falo, esses crentes são tudo sem vergonha, mau caráter, são tudo não sei o que lá, blá, 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 eu estou falando, por isso que eu fico no jeito que eu estou. Aí, quando você vai ver, inventaram isso. E com isso eu tenho as estatísticas aqui para você sobre inventar algo contra alguém. Olha, 97% dos pastores já foi traído falsamente. 97% dos pastores já foram traídos falsamente os líderes que ele confiava. 70% dos pastores já lutaram contra a depressão. E 78% dos pastores não têm amigos íntimos. 78% dos pastores não têm amigo íntimo. Por causa da calúnia, difamação. Tem um testemunho que esses dias um pastor estava conversando e me contou que havia na igreja um certo pastor. E uma moça da igreja, ela começou a se engraçar do lado do pastor. Ela começou a dar em cima a paquerar o pastor. E o pastor sempre correndo dela. Sempre correndo dela. Mas tem um dia que esse pastor ficou doente. E ficou no hospital. Então essa moça foi visitar ele. Quando ela chegou lá, querido, ela conseguiu tirar uma foto desse pastor. Então ela inventou uma história. Como o pastor não dava ideia para ela, ela criou uma história que ela tinha caso com esse pastor. E o que ela fez? Mandou para todo mundo, olha, eu tenho até foto com ele. Queridos, aquele pastor perdeu família, ministério, casa, perdeu tudo. Por causa dessa mentira. Passaram 30 anos depois. Essa mulher veio a público ver ele e falou, olha, eu inventei uma calúnia com esse homem. Mentira. Não tivemos nada. Aquele homem virou e falou, agora depois de 30 anos eu já perdi tudo que eu tinha. Agora você veio confessar a verdade. Agora já foi embora que eu tinha. Cuidado com uma mentira, com uma calúnia.
difamação, inventar coisas, fake news, querido. Cuidado que cai no nosso celular de compartilhar. Quando teve esses dias um homem que eu mudei muito nisso, era muito rigoroso, mas uns 2 anos para cá, Deus começou a ministrar de um ano para cá, sobre amor, sobre essas coisas. Quando um pastor aqui, perto nosso, caiu, a esposa caiu, eu fui no mensagem dele e falei, olha, não estou te julgando, mas vai para a tua esposa. Ela errou, mas Deus quer restituir a tua família. Eu não vou compartilhar nada, não vou falar nada, vou ficar na minha, mas vai estar na tua família, graças a Deus não está nessa. E o que a maioria fez? Eu estou falando, todo mundo é assim, é não sei o que lá, é não sei o que lá, é não sei o que lá. E calúnia, não sabe nem da história. Queridos, das noites também, que eu falei, meu Deus, tem um livro que diz que as pessoas que produzem fake news, elas são mais preparadas do que as pessoas que desmentem a fake news. As pessoas estão mais preparadas para inventar mentira do que para descobrir mentira. Ou seja, porque notícia falsa, estava vendo um rapaz num país, ele estava falando que ele ganha dinheiro com notícia falsa. Porque a notícia falsa hoje na internet, ela dá dinheiro. Tem site pagando pessoas para produzirem mentiras. E com isso, com essas mentiras, por trás a gente não quer saber se tem uma família, se tem um ministério, uma filha, um casamento, não queremos conhecer a pessoa, saber quem é, falar, não, essa pessoa queremos compartilhar e matar, queremos a cabeça de um profeta. Por quê, querido? Porque o profeta está nos confrontando a verdade, porque aquele que ama em espírito e em verdade, ele incomoda. E muitas das vezes nós queremos matar aquele a quem nós deveríamos estar impulsionando, incentivando, falando, Deus é contigo, varão, continue pregando o evangelho, vai mais firme, Deus te abençoe. Quando chegar alguém te caluniando, eu vou ser o primeiro a dizer não. Ele não, porque dele é do Espírito Santo. É mentira que estão falando dele. Não vamos deixar perpetuar essas coisas. Porque o nosso pacto é com a verdade. Porque o Espírito que habita em nós é Espírito de verdade. A mentira só engana uma pessoa, você mesmo. Não engana mais ninguém. Muitas pessoas caluniam a igreja, falam coisas que não existem, balela. Eu não vou naquela igreja porque tem a parede preta. Eu não vou naquela igreja porque não sei o que lá. Ah não, lá não sei o que lá. Ah não sei o que lá. Mas ninguém vai falar assim, mas lá tem um pastor que é esposo de uma só mulher. Mas lá tem um pastor que dá a vida dele pelas ovelhas. Mas lá tem um pastor que é um homem correto, segundo a Bíblia. Ninguém vai te falar isso. Não, mas lá tem um presbítero que é esposo de uma só mulher, mas nós também a palavra da verdade. Viu no evangelho? Ninguém vai te falar isso. Vão falar assim, ah, mas ele? Não, ele. Vão criar alguma coisa para denegrir. Um dia, estava conversando, mas lá na sua igreja, lá na IPV, eu não vou lá muito porque, não, lá o jeito, lá, não sei o que lá, as pessoas são mais legais, mas lá tem homem segundo o coração de Deus, lá tem presbítero sério, lá meu pastor é homem íntegro, é homem que anda na retidão. Eu nunca te falaram isso não, querido? Sempre conversa com ele então um pouquinho, ninguém te falou isso não. Ah, essa parede é preta ou é branca? Jesus não está nem aí para essas coisas. O que Jesus quer é pessoas dispostas a viver o evangelho, é espírito de verdade, e nós acreditamos em calúnias. Por isso que os falsos profetas estão aí enganando a muitos, porque estão apresentando o evangelho que é baseado em roupa, o evangelho que é baseado em parede, o evangelho que é baseado em instrumento, em som alto, som baixo, e o evangelho que é baseado em saia, em calça, mas ninguém está apresentando um evangelho que diz, é um homem íntegro, é uma pessoa íntegra, a qual paga suas contas em dia, não deve ninguém, é um homem que está ali buscando, nunca trará
É assim que é. Eu sou muito curto e grosso. Quando vem falar comigo na igreja, porque eu fico quieto na minha, mas quando vem falar, Diogo, lá, não sei o que lá, não sei o que lá, meu irmão, tudo bem, cara. Tá bom. Tá bom. Se você não quer ir lá, amém. Mas cuidado com a calúnia. Cuidado com a difamação. Cuidado com a mentira que você inventa. Porque você pode arrebentar uma família, acabar com uma casa. Calúnia. Calúnia. Quando você mente, você fere a você mesmo. A mentira dá flores, mas ela não dá frutos. A mentira é coisa da ver na natureza. A mentira destrói os outros, mas depois destrói você. A mentira destrói as pessoas, mas depois destrói você. Quantos mentirosos nós conhecemos? Por quê, querido? Porque o mundo aplaude a mentira. Para o mundo, o bom é aquele que conta uma história, que inventa uma história. Mas aquele que fala a verdade não vai ser bom. Às vezes a gente assume ministério, a gente toma pancada, a gente é caluniado, fala coisas que você nem sabe. Eu falo, nossa, eu uso o meu nome para falar coisas que nem eu estou sabendo. Usa o nosso nome, usa as coisas e fala, meu Deus, querido, nem estou sabendo dessas coisas. Como assim? Quando você vai ver, você já está sendo arrebentado, já estão te julgando. Às vezes, coisa que você era um ano atrás, estão falando de você até hoje, te julgando até hoje. Fala, cara, mas eu já fiquei para trás. O meu ontem é o meu ontem, o meu hoje é o meu hoje. Jesus, ele fala dos 70 vezes 7, ele fala, olha só, cara, 70 vezes 7, esquece. E a gente fica caluniando. E eu estava falando, meu Deus, se Davi vivesse os nossos dias, se Jesus vivesse os nossos dias, sentado numa mesa de pecadores, nós estávamos caluniando. E fica, mas ele é assim. Não, ele não é assim mais. Você conversou, mas não, já passou. É aquele velho homem ficou para trás. E ficam massacrando, criando história. Por quê, querido? Porque a gente quer denegrir, a gente quer inventar mentira, a gente quer falar mentira a respeito das pessoas. E mente. E veja a cabeça de João Batista. A cabeça daquele que fala a verdade. Daquele que vive em verdade. Daquele que anda na verdade. A régua que é para a gente é muito pesada. Se a gente passa e esquece de falar com alguém, a gente é massacrado. Se a gente dá um erro lá em alguma coisa, a gente é massacrado. Se a gente, de repente, fala uma coisa com a esposa que as pessoas acham que não é, a gente é massacrado. Se a gente, faz uma coisa na igreja aqui que as pessoas acham que não é, a gente é massacrado. E falam, caluniam, e com isso vamos ser os líderes, vamos ser pastores sendo traídos, 97% sendo traídos, caluniado no Evangelho, querido. Ficando, quem sofre com isso é o Evangelho. Tem um tempo para cá, eu falei, Deus, eu não quero isso para a minha vida, não. Não quero isso para a minha vida, não, Deus. Não quero isso, não. Por quê, querido? Porque o Espírito, ele é vida, ele não é morte. Ele é vida. O que estão falando de Jesus aí? Ele é Elias. Ele é João Batista que ressuscitou. Por quê? Porque não conhecia Jesus. E nós devemos falar daquilo que nós conhecemos. E nós não conhecemos, querido. Nós não conhecemos, nós não sabemos profundamente. Mas a
calúnia, difamação hoje em dia está tendo, queridos, dentro da igreja, as pessoas estão processando outros irmãos por calúnia e difamação. Porque um irmão caluniou outro dentro da igreja, esse processo está indo para o juiz aí fora. Está tendo processo por calúnia e difamação. Sabe, querido? Teve um dia, eu com a minha esposa, eu cheguei em casa, chegou uma calúnia. Porque o Diogo olhou para uma mulher. Cheguei em casa, minha esposa chorando no sofá. O pastor nem sabe disso. Só porque falaram que eu olhei para uma menina. Eu falei, que mundo é esse? Aonde nós vamos chegar com isso? Calúnia. Sabe, querido, tem mais de 30 anos no evangelho. Minha esposa nunca ouviu falar que eu traí ela. Pastor me conhece, as pessoas que me conhecem nunca ouviu falar que eu traí minha esposa, que eu fiquei em morte de conversas. Mas calúnia. Olhou. Falei bem firme com a pessoa. Falei, olha só, vai passar, eu vou te perdoar. Mas a próxima eu vou te processar. Porque você pode arrebentar com o meu casamento. Acabar com a minha família. Minha esposa estava chorando dentro de casa. Calúnia, querido. Calúnia. Devemos usar a verdade. Cuidado, querido. Coisas que são inventadas. Cuidado, porque o evangelho ele é sério, as coisas são sérias. Erros vamos cometer, sim, vamos errar sempre. Mas devemos falar a verdade. Amém, queridos? A palavra do Senhor para esses dias, muito forte. Deus, ele fala, e a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele falou. Deus não é homem para mentir. Se ele falou, ele cumpre. E a Bíblia diz em Êxodo, não dará falsos testemunhos contra o teu próximo. Provérbios, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas deleita com os que falam a verdade. Lucas 3 vai nos dizer, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contente com o seu salário. Mateus diz, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Deus odeia a mentira. Deus é verdade. Coloque de pé. Mentiras serão sempre mentiras. Talvez não é uma palavra que agrada muito, que arranca muitos aplausos, glória a Deus, mas é uma palavra que vem de confronto para mudar a nossa vida. Porque tem muitos profetas com suas cabeças cortadas aí. Muitos, queridos, muitos, eu aconselho muitos líderes. Eu aconselho muitos líderes. Eu aconselho tantos líderes, queridos, que estão aí ó, com a cabeça cortada. Por que eles sendo traído, enganado? Igreja fechando. Porque estão sendo caluniados. Uma fake news, querido, uma notícia falsa sendo espalhada. Fale a verdade, viva a verdade, ainda que doa. Fala para Deus, eu sou assim. O problema não está no meu irmão, não, Deus, está em mim. O problema sou eu, Deus, que eu não consigo aceitar o meu irmão. O problema sou eu, que sempre quero ver o mal. Me muda, me transforma, Senhor. Traga a verdade em minha vida, Deus. Porque os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Uma mentira, querido, pequena, uma mentira grande, sempre será uma mentira. Sempre será uma mentira. Calúnia, cuidado, querido. Cuidado com as invenções. Cuidado, querido. Quando chegam, olha, fulano está
quero a cabeça dele, eu quero ele morto. Isso é obra do diabo, é obra da carne. O Espírito é vida. O Espírito é vida. Uma notícia falsa arrebenta uma família. Uma notícia falsa arrebenta um ministério, arrebenta um casamento.